São figuras que representam, que se identificam a relação da humanidade com esse mundo espiritual. Algumas conhecidas. Vai lá, qual que vocês conhecem ali? Uma, pelo menos uma vocês conhecem, eu sei que vocês conhecem. Hã? Chuta o nome. Não precisa nem falar a religião, fala a imagem que vocês estão vendo ali. Nossa Senhora Aparecida, o manto azul ali, né? Então, ela representa literalmente no Brasil o catolicismo, certo? Se tem algo, uma imagem que vai representar o catolicismo no Brasil, é Aparecida. Tanto é que, em termos de estrutura física, exceto o Vaticano, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida é o maior templo católico do mundo. Só perde para a sede da Igreja Católica, que é o Vaticano, lá na Itália. Só perde para ele. De resto, então nós temos a segunda basílica, para expressar o quanto que o catolicismo brasileiro está enraizado na Nossa Senhora. Tem mais imagem que talvez vocês conheçam ali. O que mais? Além de Nossa Senhora Aparecida. Iemanjá, do ladinho, né? É aquela mulher de azul ali sobre os mares. Representa Iemanjá, candomblé, a umbanda, né? Então, algumas, nem todas, mas pelo menos na imagem ali, as religiões de matriz africana, portanto, né? Que tem uma outra relação com o mundo espiritual e com uma certa divindade ou com o mundo dos espíritos, certo? O que mais? Buda, Siddhartha Gautama, né? Como a gente olha ali, que é o ser iluminado, ou que ao sentar numa árvore, depois de tanto tempo, ele se iluminou. E aí a gente está falando, portanto, do budismo, né? O que mais? Que nós também já vimos aqui. Oi? Tem uns homens lá, né? Antes de falar desses homens ali, tem duas imagens que eu acho que vocês também já devem ter visto, ou se lembrar de alguma coisa. Na linha de baixo, duas mulheres e a figura de dois homens ali. O da ponta direita, Buda, e o que está ali do lado de Iemanjá, um símbolo do profeta, né, do grande profeta Maomé, que representa também o islamismo, certo? Na linha de cima, além dos três homens, quem a gente tem ali? Não sei dizer. É uma imagem diferente, não é? Ali nós temos Krishna, do hinduísmo, né? Que não é a mesma coisa do budismo, né? Então a gente está falando de uma religião lá da Índia, que tem uma outra tradição, uma outra cultura, mas que também é só uma representação Krishna, porque nós temos milhares de divindades debaixo do hinduísmo, né? E aí nós vamos para esses três homens, né? Que eles representam também algumas bases religiosas, ou fundaram as suas religiões, né? Nós vamos ter então o barbudo aqui, preto e branco, o fundador dos Testemunhas de Jeová, Charles Taze Russell. Do outro lado de Krishna ali, nós vamos ter Joseph Smith, dos Mormons. E no meio deles, a gente tem Allan Kardec, fundador do Espiritismo. Não fundador, mas é alguém que vai dar uma
mudada no Espiritismo. Em que sentido? Ele é que vai ser o grande organizador do pensamento espírita, né? Então, o que era antes meio que uma magia, uma coisa meio parecida com qualquer outra coisa, ele então sistematiza e dá um caráter científico para a religião, né? Ele estrutura o Espiritismo como religião de fato, né? Então, por isso que vamos tratar Allan Kardec como criador do Espiritismo moderno como nós conhecemos hoje, né? Todos esses, para não dizer tantos outros, são exemplos que nós tratamos aqui da forma como o ser humano ele lida com o mundo espiritual e de que modo a humanidade ao longo do tempo e até hoje ela se relaciona com o divino quando considera como existente, quando considera que existe Deus, né? E aí nós vamos ter ainda debaixo disso alguns dentro do que seria cristianismo, né? Do dito baseados em Cristo, também vamos ter algumas coisas que vão ser religiões, mas que também vimos que em sua essência elas não têm nada de cristãos, né? E aí a pergunta que a gente tem que fazer é a que eu comecei na meditação: por que Jesus é diferente? Cada um desses tem um ser humano, no mínimo, um ser humano que vai representar algo iluminado, algo maior de exemplo. E o que nos diferencia então como cristãos? Por que Jesus é diferente, né? Essa é uma pergunta essencial para nós. Porque ele é o Cristo, Filho de Deus. Quer mais? Quem dá mais? Se é que pode dar mais. Ele ressuscitou. É o único que ressuscitou. Que mais? Porque morreu pelos nossos pecados. Que mais? A sabedoria que ele tinha ao expressar, ao falar. Que mais? Por que Jesus é diferente? Não tem pecado. O único ser humano em carne e osso que não teve pecado. O que mais que a gente sabe? Milagres. Executou e ainda executa milagres. Algo mais? Agora eu pergunto, diferente para vocês: de tudo que foi falado, o que é exclusivo de Jesus? Algumas coisas que foram faladas aqui, nós podemos atribuir para outras pessoas e outros personagens. O que é exclusivo, único de Jesus? É quando nós olhamos para aquilo que distingue, diferencia Cristo Jesus de qualquer outro, que nós vamos então dar a resposta mais assertiva para essa pergunta. E isso é que vai nos diferenciar de qualquer outra religião. E a primeira coisa então, para concordar com a minha sogra, certo? Eu acabei de mudar o slide para concordar com ela, porque Jesus é Deus,
Simples e rasteiro? Não necessariamente, né? Não necessariamente. Quando nós afirmamos que Jesus é Deus, nós não fazemos isso porque nós imaginamos alguém que vai se moldar, vai se ajustar a uma definição que nós damos de Deus. Quando nós falamos que Jesus é Deus, nós estamos tomando como referência, como base, o que o texto sagrado, que nós entendemos como sagrado, diz a respeito desse Jesus. Então, primeiro, nós temos um livro sagrado que nos diferencia de tantas outras religiões, porque Deus, Criador, se revelou por meio de palavras ao longo da história e deixou elas escritas para que nós os conhecêssemos. E dentro então desse processo de conhecer Deus, vem João capítulo 1, vamos lá? João capítulo 1, a partir do verso 1, que diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Observe que João, então, quase que de forma poética, ele vai anunciar Jesus Cristo, sem falar o nome de Jesus Cristo, como Deus. Então, numa comunicação direta para os judeus, olha, vocês creem em Deus Criador? Pois bem, eu tenho que lembrar vocês que lá em Gênesis 1, começa a narrativa da criação, e quando ele fala, façamos, e Deus criou, está no plural, não está no singular. Portanto, esse Deus, ele não é um como único, mas é um que se divide em três. É o mistério da Trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo formando um único Deus. E portanto, o que João ele reafirma é que Jesus não é este homem encarnado. Jesus não é este homem ou esse Deus encarnado, não é este homem que iluminado. Jesus não é alguém que morreu na cruz e ressuscitou. Jesus não é nada disso. Jesus é Deus. A conversa começa por aí. Ele se encarnou, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou porque ele é Deus. Ponto. Então, a afirmação de que Jesus é Deus nos parece óbvia, mas é a essência da nossa fé, e não é assim quando nós olhamos para algumas religiões. Por quê? Porque elas negam Cristo como Deus. E mesmo estando debaixo da seara dos que creem num livro chamado Bíblia, ainda vão ter aqueles que negam
a divindade de Cristo. Isso não é novo. Desde que Jesus veio, desde que Jesus subiu aos céus, desde que a mensagem foi começada a ser pregada, seja em Jerusalém, Judéia, Samaria ou confins da terra, muitos falavam: já ouvi falar de Jesus, por curiosidade, sei, é um profeta, é alguém sábio, mas não reconhecem como Deus. E quando nós pensamos de forma direta, por exemplo, nos testemunhos de Jeová, nós já vimos, eles não reconhecem Jesus Cristo como Senhor, como Deus. É um profeta. Para o Islã, eles se comparam até mesmo com o Islã, porque, em certa medida, para o Islã, Jesus também é um grande profeta. Em certa medida, os espíritas, eles também tomam Jesus como alguém muito sábio, um ser de luz muito iluminado. Portanto, diversas religiões vão tomar Jesus como alguém especial, contudo, negam a sua divindade. Tem um comentário que a revista traz de Warfield, que ele diz o seguinte: ele, Jesus, é declarado no Novo Testamento, na mais exata expressão possível, ser tudo o que Deus é e possuir toda a plenitude dos atributos do que faz Deus. Portanto, Deus. Então veja que, de forma mais curtinha, o que ele está falando aqui, quando nós olhamos para Cristo, nós vemos Deus. Ele é a revelação plena de Deus. Você quer conhecer quem é Deus? Conheça Jesus. Você quer saber quem é Deus? Saiba quem é Jesus. E por meio de Jesus você conhecerá o Pai. Você conhece, por meio do Filho você conhece o Pai. Este é o ponto de partida, que parece óbvio nós falarmos disso para um monte de crente velho, vamos dizer assim, né? Para um monte de gente que já veio aqui na frente e já falou que crê em Jesus Cristo, que confessou a sua fé, que professou a sua fé. Contudo, quando nós olhamos para o mundo que está aí fora, nós vamos ver que esta verdade ela vai ser relativizada e que tantas outras religiões vão exatamente contra esta base essencial da nossa fé. E, portanto, esta é a primeira e a mais importante verdade que nós temos que ter sobre Jesus. Não lembro de mais nada na Bíblia, não lembro do que Jesus falou, mas eu lembro pelo menos de João 1, livro de João, capítulo 1, onde eu vou ter ali João falando sobre quem é Jesus, e ele é Deus. Fala outras coisas, mas principalmente que ele é Deus, logo no comecinho, porque no princípio era o verbo, estava com Deus, e o verbo era Deus. Que mais que Jesus é, além de ser Deus? Se a primeira coisa é que Jesus é Deus, isso é o mais importante, a segunda coisa mais importante, vai lá, tem que chutar. Quando não sabe, a gente chuta. Mas aí vocês estão de brincadeira comigo. Não, vocês ficam deixando meu sogra falar, vai parecer que é jogo combinado, entendeu? Né? Jesus é o único Salvador. Tá vendo? A próxima vocês não podem deixar de falar, tá certo?
É a porta-voz. Se uma coisa extremamente importante é que Jesus é Deus, a segunda coisa mais importante é que Ele é o nosso Salvador. Afinal de contas, o que nos diferencia de qualquer outro ser humano? O que nós temos de especial? Quando nós nos olhamos como pessoas que estão aqui num dia chuvoso, nublado, friozinho, o que nos diferencia de estarmos reunidos numa igreja para ouvir sobre a Bíblia? Não só nós, muitos estão fazendo isso. O que nos diferencia? É porque nós somos, tem um adjetivo, nós somos cristãos. Antes de pensar no escolhido ainda, nós somos cristãos. Mas se eu sou cristão é porque teve um Cristo, certo? O Salvador. Nós só estamos aqui porque Cristo nos salvou. E é muito simples. Pensa na sua vida antes de Cristo. O que era a sua vida antes de Cristo? Você até poderia estar numa igreja, assim como muitas pessoas estão nos bancos das igrejas, achando que isso é suficiente. Contudo, nós sabemos que o estar dentro de um sistema religioso, que pode ser de base cristã ou não significa nada. Você pode literalmente nascer dentro da igreja e morrer dentro da igreja e ir para o inferno. Porque o sistema em si não salva ninguém. O conjunto de regras e procedimentos também não salva ninguém. O fato que nos diferencia é que também não está em nós, porque nós não fomos atrás de Jesus, é Ele que veio atrás de nós, porque o Pai escolheu, e Deus nos escolhendo para ser o quê? Salvos por Cristo Jesus. A salvação tem a ver com o que já falou de morrer pelos nossos pecados. Então veja, eu reconheço Jesus como Deus, e não é qualquer Deus, existe um Deus que se revela, e aí quando eu olho para Jesus eu falo, Jesus é esse Deus. Parece simples, mas tem muita substância nisso. Então eu reconheço que existe um livro que foi revelado por esse Deus, e ele se faz conhecer por meio desse livro, e ao olhar para esse livro, anuncia que vai vir alguém, e essa pessoa vem, e depois ela vai voltar. Quem que é essa pessoa? É o Messias, e ele tem poder, porque ele é Deus, é enviado por Deus, ele tem poder para salvar o ser humano, a humanidade, a criação. Quem é este? Jesus. Quem apresenta é o Deus, por meio da verdade revelada. Jesus Cristo é o único Salvador. E aí veja que falar que Jesus é Salvador é uma coisa, falar que Jesus é o único Salvador é outra. E aí a gente tem que pensar, existe alguém intercedendo por nós junto a Deus? Existe, o Espírito Santo, mas fora Ele, que também foi enviado por Deus, assim como João 1:1 fala, né? Ou melhor, João capítulo 1, do verso 1 ao verso 14, fala do Espírito que veio, enviado pelo Filho, e estamos falando da Trindade, portanto, então continua sendo a ação de Deus. Fora Ele, existe? Não. Existe alguém por quem a gente pode rogar,
ou a gente reza e essa pessoa roga, intercede. Não existe alguém entre nós e Jesus que tem poder para transformar a opinião de Jesus. Não existe, portanto, essa história inventada pelos católicos. Também não existe algo que nos ligue diretamente com Deus por meio das nossas obras, por meio de fazer algo, porque isso pode se assemelhar ao judaísmo, preso a uma ritualística que Deus estabeleceu, mas que cessou em Cristo. Ou nós podemos ficar presos a tantas outras práticas do bem e fazer o bem pelo bem, que pode nos aproximar do mundo dos espíritas, que é por meio de fazer o bem que você se torna um ser iluminado. Veja que negar a salvação por meio única e exclusivamente de Cristo também nos leva por caminhos tortuosos e por outros sistemas religiosos, que podem até mesmo se basear na Bíblia. O que nós precisamos entender é que Jesus é o único Salvador, é o único que tem poder para purificar os pecados. Deus estabelece: para um pecado deve haver morte. Quem que morre, não por um, mas por todos os pecados de uma pessoa? Não, de todos os eleitos de Deus. Jesus. Porque ele é homem? Não, porque além de homem ele é Deus. Então, por meio do sacrifício de Cristo Jesus, nós temos a remissão dos nossos pecados. E é por meio da morte, muito mais, por meio da ressurreição. A morte, ela cumpre a justiça. Ponto. Mas a garantia da vida eterna se dá porque alguém venceu a morte. Cristo Jesus. E de todos e qualquer outros que nós olharmos e pensarmos, nenhum deles venceu a morte. Nenhum deles morreu e ressuscitou. Jesus ressuscitou e ressuscitou dizendo: vocês estarão comigo. Vem em resgate do seu povo para viver a vida eterna. Então, Paulo fala isso, da mesma forma que Cristo morreu, ou melhor, nós morremos como Cristo e vamos ressuscitar como Cristo ressuscitou. Ou vamos viver a vida eterna além de uma morte física, rompendo com o pecado. Nós vamos viver eternamente sem pecado. Porque Ele, Jesus, fez isso e transmite a nós essa condição. Quando nós pensamos então Jesus Cristo como Salvador, nós estamos pensando então Hebreus capítulo 9 verso 15 e outra pessoa Hebreus 10, 15 a 18. Nós estamos pensando no sacrifício de Cristo, mas num rompimento de uma estrutura que já existia no judaísmo, que vai além, que não é só uma questão de sacrifício, de ritualística. Não é só eu acordar cedo, vir para a escola dominical, ouvir o Paulo ficar falando, ouvir depois o pastor ficar falando à noite, né? Não é só isso. Não é eu cantar, mesmo que a música esteja alta, mesmo que a música esteja baixa, ou porque está bom, ou porque está ruim. Não é eu vir à igreja porque o banco é confortável, ou deixar de vir porque o banco é duro, não sei o quê. Não é eu me sacrificar de sair da minha cama e ter que ir à igreja. Não tem nada disso. O fato é que a gente vai além de uma questão ritualística, religiosa. Hebreus 9:15. Quem achou pode ler.
Hebreus 10, 15 a 18. Onde há remissão de pecados, na obra de Cristo Jesus, não há sacrifício a ser feito. Jesus, então, é o sacrifício vivo. E, portanto, toda a ritualística do Velho Testamento, ela se encerra. Essa é a discussão de Hebreus ali. Ela se encerra. O sacrifício, não tem nada que eu possa fazer. Cristo fez tudo o que era necessário para que você, eu, estivéssemos no céu. Salvos. Ponto. Jesus é o Salvador. Jesus é o Messias. Jesus é o único Senhor e Salvador. E isso nos leva então agora, Jesus é Deus. É por meio dele que nós reconhecemos tudo isso, então Jesus, Senhor, Salvador. Por meio de tudo isso, então, qual que é o terceiro elemento importante? Aí que nem professor, agora não vale a dona Circe, vai deixar os outros falar, viu, dona Circe? Terceiro elemento então, o que Jesus é? Jesus é Deus, Jesus é o único Salvador. Quando não responde no começo fica mais difícil, tá vendo? Então a Circe foi esperta, ela falou logo no começo, era mais fácil. O que Jesus é então? Além de Deus e de Salvador. Não vale olhar nem para o Rafael nem para o pastor. Consolador. Jesus é o Consolador. Ele enviou o Consolador. Se formos pegar a raiz, a essência ali, ele nos consola, mas ele vai e ele fala: eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo, né? E aí? João 14, 6. Estou dando até dica agora, hein? O que diz João 14, 6? João 3, 16, todo mundo lembra. Agora, João 14, 6. Jesus é a verdade. Este é um elemento muito importante, ainda mais na sociedade relativista que nós estamos vivendo. Qualquer sistema religioso hoje, ele vai ter a sua interpretação, hoje e sempre, vai ter a sua interpretação da relação entre o mundo material com o mundo imaterial. E vai tomar, portanto, um conjunto de regras para falar como que nós podemos fazer algo para ser melhor, ou para conquistar algo melhor. Quando nós olhamos para Jesus sendo a verdade, nós estamos falando então que existe um confronto com todas essas ideias, com todas essas práticas. E nós só podemos, portanto, ter como verdade aquilo que Cristo anuncia que é o correto. Nós só podemos nos relacionar com Deus da forma como Cristo falou que deve ser essa relação com Deus. Então, quando eu olho para o Velho Testamento, todo o Velho Testamento só vai ser algo importante, significativo para nós, quando Cristo vai lá e fala: pode. Parece bobeira, mas não é. Por que a gente não tem que ter festa da lua nova, como era lá? Por que eu não tenho que ter castiçais, candelabros com 7 velas? Por que eu não tenho que ter o templo de Salomão?
Por que eu não tenho que usar quipazinho? Por que eu não tenho que fazer um monte de coisa? Por que eu não tenho que fazer campanha? Por que eu não tenho que fazer um monte de coisa que o mundo evangélico faz hoje, em várias igrejas que se dizem cristãs, mas elas estão presas e ainda colocam, bandeira de Israel junto com bandeira do Brasil, e aí faz uma mistura, uma lambança, junto com a cruz ainda, Por que disso tudo? Por que eu estou olhando para o Velho Testamento como se o Velho Testamento fosse um exemplo de como se relacionar com Deus? Sendo que Cristo veio e falou: olha, tudo aquilo que estava lá era para mostrar quem é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai aonde? Ao Pai, se não for por mim. É por meio de um ritual? Não. É por meio de o quê? Não tem. Jesus é a verdade. Não existe outra forma. E não existe outra revelação que não seja dada por Jesus. Quer conhecer quem é Deus? Conheça a Jesus. Ele é a verdade. João 1,14, nós lemos: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A glória do Pai se dá quando nós conhecemos a glória do Filho. João 1,17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, se é importante a lei que Deus manifestou para Moisés, a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Suplantou, é maior. Se a lei veio para marcar o que era certo e errado, Jesus vem para falar: olha, mesmo que você vá pelo caminho errado, eu sou capaz, eu tenho o poder de perdoar os pecados, de manifestar graça, misericórdia. E aonde abundou o pecado, Paulo fala, superabundou a graça, por meio de Cristo Jesus. Falou a verdade que ouviu de Deus, João 8,40. Alguém abre em João 8,40 e outra pessoa depois em João 16, 7 e 13. Evangelho de João 8,40. Jesus, ele encarna a verdade. Nós queremos saber quem é Deus, nós temos para quem perguntar. Quem manifesta, revela Deus é Jesus Cristo. Conheça a Jesus, conheça o Filho, que você vai conhecer o Pai. E aí veja que o próprio Cristo, ele nos coloca um terceiro elemento importante nesse processo, que o Jades comentou: o Consolador. Quem que enviou o Consolador? Quem que nos permite ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, entender a Bíblia e mais, tomá-la como verdade. Todas as pessoas alfabetizadas, elas vão poder ler a Bíblia.
E todos nós, em algum momento, lemos a Bíblia, mas não acreditamos nela. O que foi a chavinha que virou? Foi que em determinado momento, sobre nós, em nós, veio habitar o Espírito Santo de Deus, enviado por Jesus. Então, no ato de conversão, de mudança, onde Deus nos chama e nós reconhecemos Jesus como Deus e único Senhor e Salvador de nossas vidas, automaticamente nós então agora passamos a entender a palavra de Deus, tomá-la como verdade, revelação de Deus. E por quê? Porque existe agora em nós o terceiro elemento da Trindade, o Espírito Santo de Deus, enviado pelo próprio Deus, Pai e Filho, para que nós pudéssemos conhecer a verdade. Quarto e último, pisquei, quem viu, viu, quem não viu, não viu. O que Jesus é? Jesus é Deus. Jesus é o único Salvador. Jesus é a verdade. Depois da dica, vai. Jesus é o que então agora? Quarto elemento. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 15. Outra pessoa em Apocalipse 17, 14. E outra pessoa Apocalipse 19, 16. 1 Timóteo 6, 15. Apocalipse 17, 14. E Apocalipse 19, 16. Primeiro Timóteo 6, 15. e 16. Esses são alguns dos trechos da palavra de Deus que mostram a soberania de Jesus. Ele é o Rei dos Reis. É importante nós pensarmos o que significa Rei dos Reis ou Senhor dos Senhores. Um exemplo bem simples que a própria palavra diz, né? Que Pedro até mesmo falou em sua defesa. Importa temer a quem nessa vida? A quem pode matar o corpo ou a quem pode matar a alma? Na vida terrena que nós temos, os perigos são diversos e são vários os soberanos que existem ao longo da história. São várias as pessoas com poder, mas quem está acima delas? É Jesus. E é aí que nós temos um perigo enorme quando nós olhamos até para a história sobre o que é o cristianismo. Porque não existe força política ou militar que possa se pôr como motivadora no coração deste cristão para que ele se submeta. Afinal de contas, este coração cristão, ele reconhece que só existe um Rei dos Reis, um
Rei acima de todos os reis, um Senhor acima de todos os senhores, Cristo Jesus. E portanto, não tenho medo do que qualquer outro humano possa fazer. Percebe que reconhecer Jesus como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é uma projeção de fé que vai além desse mundo, das mazelas deste mundo, das forças que nós podemos ter contra a nossa fé. Porque por mais duro, doloroso, por mais espinhoso que seja, ou por mais que o viver a fé em Cristo Jesus aqui possa significar eu ir para o caixão, e seja morrer de morte morrida, morte matada, seja essa morte uma morte tranquila ou uma morte violenta, seja isso pela força de ter que negar a minha fé, de um jeito ou de outro, a minha submissão se dá não a homens, mas a Deus. Eu me submeto às autoridades humanas à medida que o próprio Deus fala para mim: você, como meu filho, como embaixador dos valores do reino de Deus, aqui nessa terra, você deve se submeter às autoridades, porque foi eu que as coloquei, seja para castigo dos malfeitores ou para benefício de outros, mas eu coloquei as autoridades. Percebe que a relação nossa com as autoridades é diferente, a perspectiva é outra, e isso também é um perigo para as autoridades, porque elas não têm poder sobre nós, elas não têm poder sobre o nosso coração, não têm poder sobre as nossas vidas. Porque se é para você tirar o que eu tenho de maior valor, que é a minha própria vida, você pode tirar, porque ela nem me pertence mais, ela pertence a Deus. Eu estou aqui porque Cristo permite que eu esteja. A hora que Ele não quiser mais, Ele me leva, e vai ser até melhor. Diante dessa perspectiva, quem tem poder sobre nós? Percebe como isso é perigoso? Para quem quer ter poder sobre os outros? E a história mostra o quanto que o cristianismo é perseguido por diversos soberanias, reinos, porque eu preciso dominar um povo, e esse povo não se deixa dominar. Reconhecer Jesus como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é uma libertação. É a cereja do bolo. Jesus é Deus. E portanto olhar para Ele é olhar para Deus. Conhecer Ele é conhecer Deus. E Ele nos salva. Ele é o único que pode nos fazer se relacionar com Deus. Não há outro caminho de relação com Deus senão por meio de Jesus Cristo. E isso eu tomo porque Ele é a verdade, foi Ele que disse isso. Não existe nada sobre Deus ou sobre a relação do homem com Deus que não tenha sido dita por Ele. E é por isso que eu me submeto única e exclusivamente a Ele e aos mandatos dEle, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. São 4 elementos sobre Jesus com os quais nós temos que nos firmar. Posso não lembrar de quase nada do que foi falado, mas pelo menos essas 4 coisas eu preciso ter muito clara. João capítulo 1 nos ajuda diante de todas essas 4 verdades. E outra coisa que também nos ajuda é um negócio que falou-se muito no passado. Para a Igreja Católica ainda existe um sentido de reza,
mas na igreja reformada se perde um pouco e está presente na nossa. Não é Bíblia, mas está presente na nossa Bíblia. E foi criado exatamente para resumir um pouco a história e falar o que nós cremos. Todos nós aqui conhecemos, já ouvimos falar do credo apostólico. Só que ele não é exatamente na essência aquilo que está lá pelos católicos, porque eles têm uma deturpação. E nós já estudamos aqui no catolicismo a diferença. Mas agora nós vamos ler, todos nós, de forma pausada, o que o credo diz. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Perceba que este credo, ele sintetiza os elementos de fé. Eu creio em quem? Em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mas também creio em Cristo, seu Filho. E eu volto também lá na frente e creio no Espírito Santo, Trindade, um. E eu creio nessa relação como manifestação do que o próprio Cristo faz, do que aconteceu. Jesus não é qualquer um, é o único Filho com F maiúsculo. Ele é o único Senhor com S maiúsculo. Portanto, equiparado, Deus. Mostro essa trajetória porque eu não posso negar que Ele se encarnou. E então eu falo que Deus se fez homem, habitou entre nós, sem pecado. Foi condenado de forma injusta, mas isso era plano de Deus, para que por meio do seu sacrifício eu pudesse ter vida, remissão dos pecados. Mas Ele não somente morreu, Ele ressuscitou. E é por meio da vida que Ele tem que eu vou ter vida eterna. E enquanto não chegar a essa condição de viver a eternidade na glória com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o que é que acontece aqui? Aí vem a parte final. Creio no Espírito Santo como Consolador, como alguém enviado por Deus, próprio Deus, para trabalhar no nosso coração, nos dando condições de entender a verdade revelada e nos conduzindo para os momentos difíceis, olhar sempre para o nosso Senhor e Salvador, nosso resgatador. Na Santa Igreja Universal, não é universal do reino de Deus, é universal no sentido de que ela não está limitada a um território, não está limitada a um povo, não está limitada a uma nação, não está limitada a alguém. Ela está no universo. Ela é um conjunto de pessoas que creem em Jesus Cristo ao longo do tempo, em qualquer local deste universo. Na comunhão dos santos existe povo, e este povo tem que estar junto. Comunhão dos santos, daqueles que são santificados. Não existe igreja de Cristo se não for pessoas, crentes vivendo em comunidade. Na remissão dos pecados, eu peco, mas Jesus me perdoa. Na ressurreição do corpo e na vida eterna, eu posso morrer, e eu vou morrer de forma física, mas meu espírito, minha alma
viverá eternamente com Deus. Percebe que o final, ele nos dá a esperança e o sentido do porquê que a gente continua, do jeito que a gente continua aqui. Por isso que eu encerro com o credo. E se você não decorou, não precisa, tem na sua Bíblia, só lá no finalzinho, que vai estar ou depois da Bíblia ou depois do Inário, vai estar lá, credo apostólico, né? Depois de Apocalipse, tá? Em essência, nós vamos resumir muito do que foi discutido aqui e da nossa fé. Que Deus possa nos abençoar no continuar da nossa caminhada. Alguma dúvida, alguma pergunta? Com algumas distorções. Eles tem algumas coisas que vão mudar. Vai mudar exatamente por causa ali creio na Santa Igreja Católica, que daí o católico é porque só existe a Igreja Católica como única igreja cristã, né? Então você tem essa relação aí, né? Aí da Virgem Maria, isso o Hades, que é o inferno, daí, ou o purgatório, a coisa, né? Aí eles vão mudando, né? Vamos já passar então para as crianças.